quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 88. Salmo 88. Abriram? Vamos fazer assim, você vai manter o texto bíblico aberto, que eu quero trazer umas palavrinhas antes. Um jovem casal, professor, início de vida conjugal. Um dia a esposa sai de casa. Ela vai até a passarela de uma grande rodovia, se joga dali. Foi um ato de suicídio. Ela não falou nada para o marido. Ela só foi para lá. Sabe-se lá em que condições emocionais. E pulou da passarela. E foi terrível. Foi fatal. Uma jovem. A esposa ficou muito mal. Porque há momentos que nós, seres humanos, ficamos mal. Um colega professor, crente, dirigiu-se ao marido, ao viúvo, para tentar trazer algumas palavras de conforto. E a certa altura ele começou a falar assim: Deus. Imediatamente o viúvo pediu: pare. Não me fale de Deus. Não quero saber de Deus. Numa hora dessas, num quadro como esse, por favor, não me fale de Deus. Você ainda quer falar de Deus comigo? Claro, o professor entendeu e respeitou. Que grande desafio, gente. É o sofrimento. A gente às vezes tem palavras prontas, jargões prontos para o sofrimento dos outros, não é? Para calçar sapatos que nós mesmos jamais calçamos. Eu estou pregando uma série ao 4º domingo do mês, que eu chamei O Coração do Levita, que são os salmos de 73 a 89. São salmos compostos pelos levitas. E este salmo aí, se você observar, 88, diz que ele é um salmo didático. Ele é salmo dos filhos de Corá, que fizeram música, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Cítara aqui porque é um instrumento de cordas acústico e de melodia triste. Salmo didático de Emã Esraíta. Emã é um nome encontrado 16 vezes na Bíblia. E provavelmente esse Emã aqui foi um dos 3 levitas
atribuídos pelo rei Davi para ministros de música. E este salmo foi descrito como uma paisagem invernal de desolação sem alívio. Provavelmente é o salmo mais triste de toda a Bíblia. Se eu não fosse um pregador expositivo, pregador expositivo precisa pregar o texto bíblico na sequência. Eu chegaria nesse salmo aqui e falasse, pula esse. Deixa eu pular esse aqui, porque se eu pregar um salmo desse, na metade do culto, todo mundo vai embora. Mas eu não posso fazer isso. Eu preciso pregar a Bíblia toda, não é? As partes boas e as partes duras e difíceis. Provavelmente o salmo mais triste da Bíblia. Então você que vê, já chegou aqui triste e falou, ai, 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 era só o que me faltava. Eu espero ter uma palavra de esperança para você ainda. Isso aqui é um lamento, e deixa eu explicar isso para você entender. São orações sofridas, viscerais, honestas, e não são leves, são pesadas. A lamentação é a oração de alguém que não perdeu sua fé em Deus, mas que não esconde a dor em seu coração. É uma oração cantada, mas enraizada em nossa existência, e não num tom ou num louvor desconhecido da nossa vida, não é um louvor artificial, não é um louvor idealizado, não é um louvor cínico. Às vezes nós queremos enganar a Deus com palavras bonitas, não é isso? Às vezes não está tudo bem conosco, mas a gente quer enganar a Deus com palavras bonitas. E por vezes não expressamos a Deus o que estamos sentindo. A gente não deve desonrar a Deus, mas também nós não podemos enganar a Deus. Então, vamos lá. Prepara aí o estômago, porque a gente vai ler esse salmo junto. Pode ser? Tá com coragem? Tá? Então vamos lá. Ninguém passe mal, por favor. Salmo 88. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morto que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos?
ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a sua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Pois sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Ele começa falando que dia e noite ele clama. De noite aqui é porque ele perdeu o sono. Está acordado. O sono é um dos nossos apetites e é um apetite que é o nosso sinal amarelo. Nós temos 4 apetites: fome, sede, sono e libido, o apetite sexual. E o sono geralmente é o prenúncio de que os nossos apetites estão se desorganizando. Ele tem um sentimento de solidão. Veja o verso 8 e o verso 18. Apartastes de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Verso 18. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Sabe, irmãos, crentes experimentaram isso. Emã, o levita, Elias experimentou isso, Jeremias experimentou isso. Jesus lá no Getsêmani sentiu esse estar sozinho. Jó experimentou isso. Ana também experimentou isso. E ele tem a sensação de que ele foi desamparado por Deus. Observe o verso 7. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Verso 14. Por que me rejeitas, Senhor? A minha alma, ocultas de mim o rosto. Verso 16. Por que sobre mim passaram as tuas iras, os teus tesouros deram cabo de mim? Ele tem a sensação de que ele foi desamparado por Deus. Ele tem a desesperança quanto ao quadro humano. É como a pessoa olha os recursos humanos, as possibilidades humanas, e diz assim: acho que não tem muitos recursos humanos com que eu possa contar. Baixou a esperança dele, mas ele não perdeu a fé. Eu já volto isso lá. Ele experimenta mais ou menos aquilo que Jó um dia disse assim: no seu imenso sofrimento, Jó disse: ainda que este me mate, nele confiarei. Ele não tem muitas respostas. Esse não é um salmo que tem muitas respostas. Ele diz que ele foi retirado da batalha, ele foi abatido. Veja os versos 4 e 5. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Spurgeon, pregador do século XIX, que era alguém muito experimentado no sofrimento, quando ele fala deste salmo, ele diz o seguinte:
Imagina que há uma batalha, daquela batalha mortal em que os soldados estão se matando uns aos outros. E aí, muitos são mortos e jogados, empilhados ali, colocados sobre uma pilha, aqueles mortos. E ele foi ferido, mas ele não está morto. Mas ele foi jogado ali, naquela pilha de mortos, como se estivesse morto. E as pessoas estão passando por ele e esqueceram dele. É assim que Spurgeon diz que ele se sente. Esse soldado agonizando no campo de batalha. Há um contexto de morte aqui, você observa, há um cheiro de morte. Há uma sensação de que, ou que ele, como se ele vai morrer, ou como se ele vai perder a lucidez, como se ele vai enlouquecer. Veja o verso 3. Pois a minha alma está farta de males, a minha vida já se abeira da morte. Veja o verso 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Veja o verso 10 e 11. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para te louvar. Será referida a tua bondade na sepultura. Então, a linguagem dele é carregada, é tomada de tristezas. E mais, observe, o discurso fica cíclico, fica repetitivo. Se você ler com atenção o Salmo, você vai ver que parece que ele vai e volta, repetindo as mesmas palavras, os mesmos sentimentos. O discurso fica cíclico. Alguém chamou isso aqui de um tipo de visão de poço. Imagina que você está dentro de um poço. Você não tem dimensão no horizonte. Tudo que você tem ou é para baixo ou é para cima. Ele não está conseguindo ver muito à frente dele, mas ele ainda tem uma abertura para cima. E eu volto a isso daqui a pouco. Ele olha para cima, é a única visão que ele tem. É olhar para cima. Sabe, antigamente as pessoas não tinham GPS, não tinham Google, não é o Google Maps, não tinham, como é aquele outro aplicativo? Não tinham Waze, nem tinham mapa, nem tinham bússolas. Os que as pessoas tinham eram os pontos cardeais, as estrelas e os astros. E às vezes ele, para se guiar, ele orientava-se, eu usei a palavra certa, pelo nascer do sol, porque o sol nasce no Oriente. Daí ele orientava-se. Leste, oeste, norte, sul. Só que aqui, observe no verso 15, ele diz que ele está desorientado. Desorientado. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Também, às vezes, as pessoas, especialmente os navegantes, eles se guiavam pela estrela do norte, não é? O norte, as bússolas também apontam para o norte. Ele se sente desnorteado. Ficou claro? Os recursos humanos. Tem tristeza, tem o peso, tem angústia. Ele está como se fosse um copo cheio. Quando se tem um copo cheio, não cabe mais gota nenhuma. Deu para entender bem? Não cabe mais gota. O copo está cheio. Ou seja, ele tem um cansaço sofrido. Eu queria dizer para você uma coisa, não é um cansaço só no corpo. É um cansaço no corpo, é um cansaço na mente,
é um cansaço na alma. Os puritanos descreviam isso aqui, os pregadores puritanos antigos descreviam essa experiência de Emã como a noite escura da alma. Quem sabe qual é a noite mais escura do ano? Vocês não sabem nada. Vocês nasceram ontem. Qual é a noite mais escura do ano, dona Nadir? Hein? 24 de junho. É isso mesmo. Porque é a noite mais longa, não é, gente? É um movimento, né? O solstício equinócio é a noite mais longa. Ele está na noite escura da alma. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou abater todo mundo. Vou ser breve. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Emã está orando. Ele está orando. Ele diz nos versos 1 e 2: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, inclina os ouvidos ao meu clamor. Veja os versos 13 e 14. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ele está falando com Deus. Ele está falando do fígado. Sabe como? Das entranhas. Como os seres humanos reagem diante do sofrimento, da angústia e da tribulação? Vamos pensar um pouquinho. Possíveis reações diante do sofrimento. Primeiro é a murmuração. Aí você vai falar, pastor, isso aqui é uma murmuração. É diferente. Isso aqui é um lamento. A murmuração é com ira, é com indignação, é com revolta, é com antagonismo. Isso aqui não. Eu volto um pouco a isso daqui a pouco. Isso não é uma murmuração. Lá no deserto, eles murmuraram contra. Também no sofrimento, a gente só pode, às vezes pode ver apenas o problema da gente. A dor da gente, presta atenção, por ser da gente, é sempre a mais forte. Ficou claro? Por isso que no hospital você não quer ficar atrás na fila, você quer ficar na frente, você não quer esperar. Porque a dor da gente, por ser a nossa, é a mais forte. E aí nós podemos ficar pouco empáticos, mais egocêntricos. Na dor a gente pode ficar mais egocêntrico. Quem lembra daquele ditado? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. A gente é assim. Não é? A gente pode ficar no cinismo, na descrença. Na dor, a gente pode responsabilizar e culpar pessoas. Sabe por quê? Porque na ira, a ira ela sempre vai para fora. Eu já preguei aqui nos 7 pecados, né? Eu falei da ira. A ira sempre vai para fora. A direção da ira é fora. Ela vai sempre na direção de alguém. Então, quando nós estamos sofrendo, às vezes a tendência é você, papai, mamãe, marido, filho.
Agostinho, no livro A Cidade de Deus, ele tem uma coisa fantástica que ele diz que há uma diferença entre a ira e a tristeza. Gente, não é errado estar triste, não. Queria dizer para vocês isso. Eu sei que vocês têm ouvido por aí, na televisão, de que o crente está sempre saltitante, feliz, pulando e tal, e sempre parece que tomou um Prozac, sabe? Sempre e pá, e isso, e aquilo outro. Leia um pouco a Bíblia, por favor. Tem tristezas. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram. A palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Porque um ser humano se sente uma coisa triste, ele chora. Isso é sinal de saúde. A palavra de Deus nos diz que para nós não entristecermos o quê? O Espírito Santo. A tristeza faz parte. Só que Agostinho diz uma coisa interessante. Ele diz: a tristeza é mais nobre do que a ira. É mais nobre, é mais elevada. O que você tem, irmã, não é a ira. O que você tem é uma profunda tristeza. Mas às vezes a pessoa pode ficar amargurada no sofrimento, porque aquilo não se resolve, fica amargurada. Às vezes a pessoa pode começar a questionar a Deus, sim. Às vezes a pessoa pode até blasfemar e insultar a Deus. Sabia disso? Blasfemar, insultar mesmo a Deus. Teve um filósofo que disse que se Deus existe, ele é o diabo. Isso é blasfêmia. E às vezes algumas pessoas podem chegar ao ponto de até desejar morrer. Aí você vai dizer, é? Sabia que Moisés desejou morrer? Está na Bíblia. Sabias que Elias desejou morrer? Está na Bíblia. Jó desejou morrer? Está na Bíblia. Você sabia que Jonas, por causa de a boboreira que o bicho comeu e ali pegou o sol na cabeça dele, ele queria morrer? Até por isso ele quis morrer. Mas esses homens eram crentes. Sabe o que eles fizeram? Eles não tiraram a vida. Eles deixaram isto nas mãos do Senhor. Eles colocaram esse problema nas mãos do Senhor. Para que Deus, que é o comandante, desça. Agora, filho, é hora de você descer da guarita. Agora, meu filho, é hora de você descansar. Eles deixaram isto aos cuidados do Senhor. A mãe está fazendo a coisa certa. Ele está orando. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença, minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele dirá nos versos 15 e 16. Ele dirá lá no verso 13 a 14. Mas o Senhor, eu clamo por Ti. Diante de Ti está a minha oração. Por que me rejeita, Senhor? A minha alma ocultas de mim o rosto. Eu queria terminar trazendo uma lembrança para você. Sabe quem sofreu alguma coisa assim parecida com Emã? Sabe?
Quem sofreu algo parecido assim com Emã? Quem tem coragem de dizer o nome bem alto? Isso que é bom. Uma igreja que conhece as Escrituras. Jesus Cristo, gente, experimentou isso. No Getsêmani, na cruz. A Escritura aos Hebreus dirá no capítulo 2, 17, que nos convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. É um sumo sacerdote que ele se tornasse igual aos seus irmãos para ser misericordioso. Sabe por quê, gente? É muito importante a gente saber o que o outro está sentindo, não é? Diz aí o capítulo 4 de Hebreus assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí o escritor diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de acharmos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ele, sabe o que o profeta Isaías diz, gente? Que ele é varão de dores. O profeta Isaías diz que ele é experimentado nos sofrimentos. Ele sabe o que é o sofrimento da mente, ele sabe o que é o sofrimento do corpo, ele sabe o que é o sofrimento da alma, e eu vou dizer mais, ele sabe muito mais do que todos nós aqui. O vale onde ele passou, a chama que ele experimentou, a dor que ele suportou, a angústia que caiu sobre ele, ninguém jamais um dia experimentou. Ele sabe o que é o seu sofrimento. Ele é sumo sacerdote, ele conhece, ele é varão de dores, experimentado nos sofrimentos, e ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Sabe uma coisa que me admira muito no livro de Jó? Eu gosto muito do livro de Jó, que é o livro do sofrimento por excelência. Mas tem uma coisa boa no livro de Jó. É que nós conhecemos o final da história de Jó. Não é isso? A gente conhece. E a gente fica bastante feliz quando a gente lembra a história de Jó no final, como Deus o abençoou, como Deus cuidou dele, não é? Mas nós não conhecemos o final da história de Amã. As últimas palavras dele foram estas, duras, né? Para longe de mim, afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Nós não conhecemos o final da história de Amã. Mas nós sabemos o que precisamos saber. Nós sabemos o que precisamos saber. Posso lembrar você? Posso? Posso te lembrar? Diz assim: então ouvi,
grande voz, vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. Eu não sei o final de Emã, mas eu sei que esse salmo aqui, ele não canta lá mais não. Não é verdade, irmãos? Que Deus os abençoe. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós louvamos o teu socorro e livramento divino nas tribulações. Nós suplicamos misericórdia e perseverança. Nós relembramos o sofrimento de Cristo. Que sofrimento experimentou o nosso Senhor Jesus Cristo? E nós expressamos confiança no sumo sacerdócio de Cristo, que se compadece das nossas fraquezas. E nós expressamos nossa confiança na ressurreição, na glorificação e nos novos céus e na nova terra. Amém.